Olá, seja bem-vinda de volta ao meu canal. Se você é nova por aqui, não deixa de se inscrever no canal se você gosta de assuntos como empreendedorismo, marketing digital e mindset. Hoje é a parte 2 do vídeo O que postar nos stories, só que dessa vez aparecendo. Se você quer ver a parte 1, eu vou colocar aqui e eu falo lá tudo que você pode postar nos stories, só que sem aparecer. Qual que é a diferença dos dois vídeos? Com os vídeos, né, você aparecendo, você cria um relacionamento mais profundo, porque a pessoa consegue te entender melhor, aprender mais profundamente com você. Então eu super indico você fazer stories juntando as duas partes, a parte 1 e a parte 2, que é esse vídeo. Então vamos embora! A primeira ideia do que você pode começar a postar aparecendo, e isso daí eu falo mesmo que se você já fez isso uma vez, é bom você fazer de tempos em tempos, a cada 2 meses, a cada 3 meses. É você se apresentar novamente, é contar um pouco sobre você, contar um pouco a sua história. E depois que você fizer esses stories falando um pouco de você, de curiosidades, de coisas diferentes, você não precisa sempre falar a mesma coisa, mas você pode fazer um mais longo para depois adicionar nos destaques, que isso é muito legal. Se você for lá dentro do meu Instagram, você vai ver que eu tenho um só sobre mim. Ou então, se você já fez isso uma vez e você pode entrar de novo falando sobre você, só que falando curiosidades diferentes, para as pessoas cada vez mais conhecerem um pouquinho mais sobre você, sobre as suas características, sobre os seus gostos. A segunda parte é você dar dicas. Eu uso a palavra mini training, você pode falar mini aulas, você pode falar dicas mesmo, mas sempre que você for aparecer para você ensinar algo, né, explicar algo, dar uma mini aulinha mesmo ali, falar um pouquinho do seu conteúdo, você pode usar um termo, um nome. Sempre que você vai fazer isso, você pode colocar ali para as pessoas saberem que ali é a hora do momento do conteúdo, um conteúdo educacional, por exemplo. Eu, no mês de junho todo, eu fiz mini training dia 1, mini training dia 2, até o último dia. E isso fez que o engajamento fosse muito bom, porque as pessoas queriam voltar para o dia seguinte para ver o que eu ia falar no mini training do outro dia. Então é uma estratégia bem legal para você começar a usar no seu Instagram também. Os Stories é uma plataforma pessoal, uma plataforma que você consegue conectar mais com as pessoas. Então, se você quiser ter esse engajamento mais profundo, eu recomendo que você fale os seus gostos, o livro que você está lendo, um filme que você viu e principalmente alguma característica sua que você gosta muito. Vou dar um exemplo. Eu amo Grey's Anatomy. Então, eu compartilho isso com a minha audiência, pergunto dali quem gosta, quem não gosta. Eu tenho até algumas mentorandas que fazem isso muito bem. A Samia também fala do Grey's Anatomy. A Cissa faz isso muito bem com Friends. Ela fala nos stories, mas também ela coloca até posts sobre isso e isso cria uma conexão muito grande. Então, uma coisa que eu faço bastante também é do açaí. Eu amo açaí. Então, às vezes eu faço stories comendo açaí, eu pergunto pra vocês se vocês gostam, eu falo dessa minha paixão. E isso conecta também com pessoas que gostam da mesma coisa que você. Aquele pertencimento, isso é muito importante para criar comunidade através dos stories. E não esqueça também de perguntar o que as pessoas mais gostam, quais livros elas estão lendo, né? Além de você compartilhar o que você gosta, o que você faz, se elas gostam daquilo, da mesma coisa, mas você também criar essa interação de você querer saber mais sobre a sua audiência. Então, um dos posts, um dos conteúdos que você pode postar nos stories aparecendo é fazendo essas perguntas, colocando ali a caixinha de perguntas para você entender mais a sua audiência. E nessa caixinha de pergunta pode ser tanto qual livro você mais gosta, né? Qual filme, música, mas também na sua área. Então, por exemplo, quais são as suas principais dúvidas para você criar um curso online, né? Pensa em algo que seja relacionado ao seu nicho, ao seu segmento e comece a conversar e entender mais a sua audiência. E uma informação importante, não fica enrolando muito quando você pega o celular aqui para você falar: oi gente, bom dia, tudo bem? Eu só consegui aparecer agora, mas hoje eu quero falar pra você sobre... E aí já passaram ali 5, 10 segundos e você nem conversou direito ainda. Então uma forma importante na hora da gente lembrar de criar os stories para que seja algo dinâmico, algo rápido, que as pessoas queiram ouvir o que você tá falando, é pensar num começo, meio e fim do que você tá falando e não enrolar pra começar. Então você pode até falar bom dia, né, que dia lindo, mas entrar rapidinho pro assunto que você quer dizer. E aí você continuar, né, ter o meio ali da comunicação, do conteúdo e depois finalizar aquilo. Só para dar um contexto em relação a isso, se você criou, por exemplo, o mini training que eu falei ali no começo, você vai dar um mini training inteiro. Agora, se você quer compartilhar algo durante o seu dia, não tem problema você fazer uma história durante o seu dia. Começar ali com a rotina matinal, depois o seu dia de trabalho e mostrar como que acabou o dia, né?
ter esse começo, meio e fim durante o dia, ele também é válido, né? Você sempre aparecendo. Mas quando você vai dar uma dica, algum conteúdo mais educacional, ele tem que começar e acabar sempre na mesma hora, né? Naquele mesmo período. Então, uma dica para você conseguir fazer isso, para você não ficar enrolando, pensando, é você se planejar antes. Por exemplo, agora a gente vai começar a gravar esses stories. Então, em vez de você só simplesmente pegar o seu celular e falar o que vem na cabeça, a gente enrola muito se a gente faz isso. A gente fica pensando, isso, né? Vai falando mais devagar. Então pensa, tá, eu quero falar sobre isso, isso e isso. Nem que você anote os 3 tópicos ali no seu celular rapidinho, mas cria todo esse conceito na cabeça para depois você pegar o celular e aí mandar bala, fazer esses stories. Vai ficar muito mais contínuo, muito mais rápido, muito mais leve. Uma outra coisa que eu adoro fazer é compartilhar a minha agenda. Então, por exemplo, eu falo que eu tenho minha rotina matinal, meu treino, meu crossfit, mas eu tenho atendimento, eu tenho live. Compartilha com as pessoas o que você vai fazer no dia, aquela sua agenda. E aí você pode ir misturando, você falando ou mostrando alguma imagem, algum vídeo, misturando usando aquela parte 1 que eu falei e com essa parte 2 você falando. E fazer stories com você aparecendo, isso não significa que você tem que falar o tempo todo. Você pode fazer um bumerangue, por exemplo, e colocar um textinho, mas ao invés de fazer um bumerangue das coisas, você vai fazer um bumerangue seu. Eu gosto de fazer, por exemplo, com a taça de vinho, eu faço vários bumerangues, eu aparecendo e aí eu coloco um textinho mostrando o que significa aquilo. A gente tem que lembrar de contar histórias, porque histórias conectam. Então você pode contar alguma coisa de algum cliente, de alguma aluna sua, você pode contar alguma história que aconteceu com você. É você usar mesmo a sua criatividade e quanto mais você puder compartilhar o seu conhecimento, as suas ideias, os seus pensamentos, os seus insights, os seus gostos, o que você aprendeu, o que você leu, entrar mesmo e compartilhar. Os stories é para você compartilhar e é para você ensinar. Então tenta fazer esse mix. Uma outra coisa que eu adoro, que eu tenho feito sempre, é usar o Reels. Eu até já fiz um vídeo, eu vou colocar aqui também para vocês verem, que é como você usar os cenas, né, que é o Reels. Eu já fiz um vídeo inteiro sobre isso, eu super recomendo você ver, dar uma olhada para você pegar mais ideias e inspirações ainda. Agora, a enquete que eu falei lá no primeiro vídeo, na parte 1, você também pode usar na parte 2, que é você aparecendo e você coloca a enquete abaixo de você. Você pode até, quando você filma, você pode até falar assim, você responderia esse ou esse, por mais que por enquanto não esteja aparecendo nada. Mas depois que você fizer o vídeo, você clica ali para encaixar a enquete e coloca bem abaixo, onde você colocaria o dedo. Fica bem dinâmico, bem legal e as pessoas também engajam bastante quando você faz isso. Agora, esse daqui eu adoro e eu uso bastante. É você colocar uma foto como exemplo daquilo que você está falando. Então, uma representação. Esse daqui, por exemplo, eu estava falando de uma live que eu ia fazer com uma amiga minha e ela tinha postado a foto. Eu fui lá, peguei a foto, copiei do meu celular e joguei nos stories. Então, eu apareci do ladinho falando, mas eu coloquei representando a foto também. E continuando com esse exemplo, não deixe de usar fotos que representam aquilo que você está falando, mas também os GIFs, porque eles têm aquele movimento, tem uns GIFs incríveis que você pode usar para representar aquilo que você está falando. Eu mesma criei meus próprios GIFs dos programas que eu tenho, ou mentoradas da Jaque, ou a rotina matinal, que vocês podem usar. Se vocês quiserem baixar isso, é só vocês entrarem no grupo do Telegram que eu vou colocar na descrição abaixo. Essa dica aqui eu também acho muito, muito, muito boa, porque você, além de ter ideias para você compartilhar, você também consegue gerar uma interação. O que eu adoro fazer? Eu assisti um TED Talks ou eu ouvi um podcast. Então, ele é diferente do mini training, você vai ensinar também, mas você vai principalmente compartilhar o seu insight, compartilhar a sua opinião. Não deixa de passar a sua opinião ali para as pessoas, porque as pessoas elas se conectam muito quando você não está simplesmente educando, mas você está passando a sua visão sobre um determinado assunto. Então, quando eu escuto podcast e eu penso ali, nossa, isso aqui eu tirei de lição para mim, deixa eu entrar lá no meu Instagram e compartilhar com a minha audiência essa minha visão para ver também, conversar. E aí, o que vocês acham? Pode colocar caixinha de pergunta, pode colocar o quiz, pode colocar a enquete. Então faz uma mistura, tenta fazer esse mix de tudo que eu tenho falado aqui, desde o vídeo 1 até esse vídeo, para você criar uma diversidade nos seus stories e não ficar muito paradinho. Uma outra coisa até mais visual que eu gosto de fazer, além de colocar os GIFs, a imagem, eu posso diminuir um pouco o vídeo e aí eu faço uma bordinha. Usa a sua criatividade. O Instagram, ele tem que representar quem você é. Então não deixa nunca de usar a sua paleta de cores. Tem uma constância também na identidade visual, porque isso tudo ele leva ao seu branding,
sua marca pessoal. Então, se você começar a fazer isso, não deixa de me marcar lá no Instagram, @JaquelineGatti, que eu quero conferir tudo isso que vocês estão fazendo, tá bom? Então agora não deixa de ir lá e assistir o vídeo parte 1. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!